Olá! Já parou para pensar no que mantém uma sociedade de pé naqueles momentos mais difíceis? Hoje, a gente vai mergulhar numa narrativa antiga, mas que é super poderosa, sobre colapso e redenção. É uma história que mostra como, no meio de uma crise total, a diferença entre ruir e prosperar pode ser uma única coisa: ter uma visão clara do futuro. O nosso ponto de partida é essa frase aqui, de Provérbios. Pode parecer antiga, mas ela é de uma relevância absurda. É que ela é a chave de tudo que a gente vai conversar. A ideia é bem simples, mas, nossa, é muito forte. Sem uma direção clara, sabe? Sem um objetivo que une as pessoas, a estrutura de uma comunidade ou até mesmo de uma nação simplesmente começa a se desfazer. E isso leva a gente a uma pergunta que não tem como evitar. O que acontece na prática quando essa visão se perde? Isso não é só uma teoria, não. Os textos que a gente vai analisar hoje pintam um retrato bem vivo e até alarmante de uma sociedade em queda livre. Vamos então para a primeira parte da nossa análise, o colapso. A gente vai mergulhar fundo numa descrição bem detalhada de como é um mundo que perdeu completamente o seu norte, um mundo sem visão, como está lá no livro de Joel. A nossa história começa então no livro de Joel. E ele já chega pintando um cenário de uma nação em colapso total. E não é um declínio devagarinho, não. É uma catástrofe que abala a própria base da sociedade. E essa catástrofe tem nome e tem uma forma bem concreta. A imagem que o texto usa é incrivelmente forte e detalhada. A linguagem aqui é brutal, né? Não se trata de um evento ruim qualquer. O que o texto descreve é uma aniquilação em ondas. É uma destruição sistemática em camadas que foi feita para não sobrar absolutamente nada. 4. Esse é o número. 4 ondas de destruição. Imagina só o impacto psicológico disso. Não tem trégua, não tem nem tempo de pensar em se recuperar. Mal uma onda passa e a próxima já está vindo. Cada uma pior que a anterior. E aqui a gente vê o efeito dominó em ação de uma forma brilhante. A praga não foi só um problema na agricultura, não. Ela destruiu a economia, paralisou as práticas religiosas e, no final das contas, drenou a própria alegria, o espírito do povo. Foi um colapso sistêmico total. Mas aí, lá no fundo do poço, no meio de todo esse desespero, a narrativa dá uma virada. Em vez de se entregar ao caos, surge um chamado bem claro e urgente. Um caminho para sair da ruína é oferecido. E aqui está o ponto central. A solução não é individual, ela é coletiva. Exige que todo mundo, dos líderes aos cidadãos comuns, se unam num ato de arrependimento e de realinhamento. É basicamente um plano de ação para redescobrir uma visão que seja compartilhada por todos. E se o povo responde a esse chamado, a promessa que vem é tão grande quanto a devastação que eles sofreram. Vamos agora para a próxima fase e ver como essa esperança começa a ser construída. Olha só essa comparação. A virada é impressionante. É uma reversão completa. Cada ponto da crise é diretamente revertido, restaurado. Onde tinha vazio, agora tem abundância. Onde tinha vergonha, agora tem honra. Mas essa restauração vai muito além de só recuperar a economia, sabe? Ela aponta para uma visão mais profunda do que significa ter uma vida boa. Tem a ver com estabilidade, prosperidade e um bem-estar humano que é fundamental. O Salmo 128 nos dá uma imagem linda, poética, dessa vida restaurada. Não fala de uma riqueza extravagante, mas daquelas alegrias simples e profundas. Um trabalho que dá fruto, uma família feliz, ver os filhos e netos crescendo e viver numa comunidade em paz. Essa é a visão que alimenta esperança. E isso tudo nos leva ao clímax dessa narrativa. Se a visão de uma vida boa é o objetivo, o que é que ancora essa visão? O que dá a ela autoridade, poder para durar? A resposta está numa visão final, a mais poderosa de todas. Agora a gente dá um salto para o livro de Apocalipse. E aqui, uma figura de uma autoridade imensa, cheia de mistério, é revelada. Essa não é mais uma visão de coisas aqui da Terra, mas de um poder cósmico, de soberania. Vamos olhar com calma esses detalhes. Cada elemento aqui tem um simbolismo e foi pensado para inspirar admiração. O cabelo branco, por exemplo, simbolizando sabedoria eterna. Os olhos de fogo que veem tudo. Uma voz com a força da natureza. A imagem é de uma autoridade que não pode ser abalada, uma autoridade absoluta. E assim a gente fecha o círculo. Voltamos para aquela ideia lá do começo de Provérbios. Para que um povo não pereça, ele precisa de uma visão.
E o que essa narrativa toda sugere é que a visão mais forte, a mais duradoura, é aquela que está ancorada em algo transcendente, algo de majestade e poder supremos, que garante que a esperança não é em vão. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Essa narrativa antiga traça uma linha bem clara entre ter uma visão e sobreviver, entre ter um propósito e prosperar. Então vale a pena se perguntar, qual é a visão que nos guia hoje em dia? O que nos une e nos dá esperança para o futuro? A resposta, talvez, seja o que define a nossa própria história.